Boa tarde. Continuando os nossos trabalhos de comemoração pelo Dia da Advocacia Pública e aniversário da ANAF, nós trazemos como convidada a doutora Natália de Melo Lacerda, que é mestre pela UNB e é procuradora federal. Ela veio falar para a gente um pouco sobre o seu livro Compliance e Interesse Social. E bem no momento muito oportuno, nós implementamos o sistema de compliance dentro da ANAF, com o objetivo de valorizar esse sistema de integralidade dentro da entidade e trazer mais uma ferramenta de governança que vai agregar um nível de institucionalidade muito importante para a associação. Então, muito relevante o seu tema, Natália. Muito obrigada por ter vindo à ANAF, contar um pouco sobre a sua experiência, sobre o seu talento como escritora de um assunto tão interessante e tão moderno e tão relevante, principalmente na causa da advocacia pública. Muito obrigada. Então, para a gente, nessa tarde, é muito importante que você tenha vindo a nós trazer um pouco da sua experiência com compliance. Muito obrigada pela oportunidade e pelo convite também de estar lançando esse livro nessa data tão especial aqui com vocês. Vamos falar um pouco sobre compliance? Vamos sim. Eu comecei a pesquisa desse tema no meu mestrado na UNB. E nesse meio tempo estava vindo crise de Lava Jato, muitos escândalos no ambiente corporativo. A lei anticorrupção tinha sido editada e ela trazia como o compliance como um mitigador de penalidades se eventualmente fosse implantados pelas empresas e pelos órgãos esses instrumentos. E a partir dessa nova pressão e desse clamor da sociedade para enfrentar a corrupção, essa ferramenta ela ganhou muita força, tanto no ambiente privado como também no ambiente público. O foco desse livro está muito relacionado a um ambiente privado, mas eu estudei muito bem os blocos que compõem esse instrumento e principalmente questões que podem afetar a efetividade dos programas de compliance. Isso foi um tema central, porque grande parte dessas empresas e dessas companhias que estavam envolvidas de alguma forma com escândalos corporativos no âmbito do CAD, por exemplo, ou também no TCU, ou também as empresas da Lava Jato, elas já eram obrigadas a adotar o compliance antes mesmo da lei anticorrupção. E esses instrumentos, ao que parece, não foram capazes de impedir por si só a prática desses ilícitos. Então, eu gostei muito de ter essa oportunidade de pesquisar o porquê ou causas que poderiam fazer e influenciar para que esse compliance não fosse, de fato, um instrumento efetivo. Então, é o foco dessa minha pesquisa. Certo. E nessa sua experiência, em que, claro, quando a gente percebe que o instrumento é criado para um determinado objetivo e não tem o alcance relevante que se espera, claro que existe um pouco de frustração naquele objetivo inicial, né? Porque, de repente, aquilo que foi tão planejado e tão almejado, você percebe que pode até estar sendo desvirtualizado naquele seu objetivo inicial. E você consegue imaginar por que isso tem acontecido? Na sua pesquisa, você conseguiu ter a dimensão do que levou a isso? Na verdade, ainda que hoje a gente já tenha esse cenário que o compliance está bem definido, inclusive a própria instituição, aqui a ANAF está instituindo a advocacia, instituiu também programas públicos de integridade, ainda é um tema bastante novo, falta um pouco de conhecimento sobre essas limitações. E também eu vejo o grande perigo de se utilizar o compliance como uma desculpa porque determinadas políticas não vão para frente, ou porque está parado porque foi o compliance, travou, a burocracia travou, né? Então eu vejo com muita preocupação a necessidade de que nós não enxerguemos esses programas como mais uma instância de burocracia. Ela é sim uma ferramenta importante de controle, mas mais do que isso, ela tem que ser uma ferramenta de transmissão de valores.
E o compliance fundado em valores, ele vai ser o que vai ser diferencial. Isso aí para qualquer instituição, seja pública ou seja privada. E lógico que quem tem a capacidade de imprimir esses valores, seja os valores, por exemplo, de um bom governo dentro da esfera pública ou de uma boa gestão, está muito na liderança. A liderança ela vai ter que dar o tom de como é que ela assimila esse programa de compliance, qual é, por exemplo, o objetivo de se ter um programa de compliance hoje para, por exemplo, uma associação pública que gere montantes expressivos e no que o compliance pode agregar. E essa vai ter que ser o principal foco de quem vai, por exemplo, do chefe de compliance que vai implementar esse compliance, por exemplo, aqui na unidade. A primeira coisa que ele vai ter que se preocupar é qual é o valor pelo qual essa instituição se orienta. E a partir disso, tudo vai influenciar como as decisões elas são tomadas. Então é bem importante trabalhar esse aspecto de não visualizar o compliance como uma instância de burocracia, e sim uma instância de valores, de difusão de valores dentro da instituição. Entendo. Nesse aspecto, eu acho que um dos valores mais importantes quando se visa a implantação do compliance é a integridade. Eu acredito que essa visão de integridade no âmbito de qualquer atividade pública ou privada, essa busca, né, de integridade, eu acho que ela é muito relevante. Mas, por outro lado, que a gente falou em burocracia, que é o grande medo de qualquer tipo de atividade, né? É aquilo que emperra, aquela desculpa, foi o compliance que atrapalhou determinado segmento de alguma coisa, né? O que é que a gente pode fazer para evitar que se coloque o compliance como uma desculpa para a não realização de determinados objetivos necessários? Porque quando as coisas não são tão importantes num determinado segmento, nem precisa dessa desculpa. Mas algumas vezes coisas muito relevantes deixam de ser efetivadas por uma desculpa, porque o compliance não desenvolveu esse assunto, porque impediu, porque as coisas não foram direcionadas e tal, essa coisa toda. De que forma que a gente pode evitar que essa desculpa seja uma mola para a não concretização de determinados objetivos? Isso é bem interessante. No nosso livro, que eu escrevi mais voltado para a iniciativa privada, essa é uma questão muito importante, porque uma instituição privada que esteja no mercado, ela visa lucro. E essa questão de impedir negócios, de impedir projetos, isso pode ser muito arriscado para uma empresa, porque pode prejudicar, inclusive, financeiramente, se não estiver bem alinhado. Eu acredito que existe um valor, como eu conversei com você, que é bem importante, que pode ajudar muito a não travar. Primeiro, que é esse norte do que é importante para a instituição, o que é importante para a empresa. Na minha pesquisa, eu desenvolvi uma hipótese de que quando essas empresas elas são muito focadas no lucro, sem uma visão de responsabilidade social, muito focada em quadrimestres, trimestres, em resultados, isso tende muito a prejudicar que se desenvolva a empatia, por exemplo, aos consumidores, aos usuários, e as decisões às vezes são tomadas de uma forma muito apressada. E qual é o risco que eu vejo para instituições menores, ou por exemplo, uma associação como a ANAF? Hoje eu enxergo o risco, por exemplo, num corpo que é um corpo pequeno, né, de diretoria muito enxuta, de empregados também, colaboradores muito enxutos, existe um risco de pessoalizar demais a gestão. Quando se pessoaliza muito a gestão, às vezes existe uma tendência de não debater muito bem o assunto, porque existe uma visão única que termina prevalecendo. Isso foi resultado de muita pesquisa empírica, eles veem isso nas organizações, que aquele corpo diretivo ele tem, às vezes toma uma decisão de uma forma assodada, sem muita ponderação antes, exatamente por essa pessoalidade. Então, a entidade do compliance, os programas de compliance, eles podem muito ajudar a equilibrar esse espaço, porque, lógico, toda instituição vai ter que ter uma pessoa à sua frente, e essa pessoa, ela predomina de um modo geral, é natural, até da própria cultura corporativa. Mas é interessante que os diretores, eles tenham essa visão do papel,
que eles precisam debater os assuntos, que eles precisam, às vezes, desacelerar um pouco essa tomada de decisão para ouvir mais e para debater mais. E o compliance ele pode ser uma instância que dá essa segurada, mas para reflexão. Mas não precisa ser também uma instância burocrática, principalmente em unidades que são pequenas, que os processos também não são tão gigantes. Então, tem que saber realmente equilibrar. Quem vai dar o tom disso é a própria diretoria, de até onde o compliance ele vai. E é super importante que exista esse equilíbrio de visão. Ele entra como mais um ator que ajuda até mesmo a trazer uma visão mais democrática para todas as instituições, independente se a instituição é pública ou privada. Então, é bem interessante. E nesse aspecto, eu te pergunto, Natália, aonde se pode excluir a subjetividade na implantação do compliance? Outra questão bem importante. Por que existem as burocracias, né? A gente sabe que as burocracias elas existem para evitar ou mitigar a pessoalidade. Por outro lado, a pessoalidade é o que faz a gestão ou a empresa ou a associação ser o que ela é. A gente tem esse projeto de institucionalização que olha para o futuro, mas ao mesmo tempo a gente tem que dar essa contida nas pessoas que fazem a gestão, para lembrá-las que elas estão ali por um propósito, que é levar aquela instituição para frente, né? E deixar de olhar mais para si, que os gestores deixem de olhar mais para si, para diminuir um pouco do ego. Esse é até um exercício de vaidade, diminuir um pouco dessa vaidade para escutar os outros. Eu não sei se todo mundo já analisou o compliance como algo assim, que é uma visão um pouco diferente, que é uma visão mais democrática, na minha opinião, de se instituir, mas o compliance, para ele ser efetivo, ele tem que ser enxergado como um braço da diretoria, como um apoio para essa diretoria, até porque ele ajuda muito a prevenir responsabilidades, né? Com mau uso de dinheiro, às vezes um projeto que precisa ser adotado, embora vá gerar algum prejuízo, por exemplo, para a instituição, a curto prazo, mas tem que ter esse olhar de longo prazo. Então, é um instrumento mesmo de governança que vai ajudar todas as instituições, públicas ou privadas, a evoluir, desde que ele não seja só mais uma instância de papel ou mais uma instância, como eu falei, de burocracia. É importante que a diretoria, como um todo, utilize esse instrumento como um braço amigo da diretoria e para poder cultivar esses valores de cima para baixo por todas as instituições ou por toda a organização, de um modo geral. Essa é a forma que eu enxergo assim, que o compliance ele tem muito a contribuir, não só para as empresas, como também para a própria ANAF, como a gente colocou aqui, né? Tem vários aspectos de compliance, análise de risco, tudo que está dentro desses blocos, que eu já até falei que vai estar mais aprofundado nesse livro, mas a gente não pode olhar para ele só como instrumento de contenção de risco. É um instrumento de promoção de valores, contenção de risco, ajuda a descobrir eventuais condutas para que possamos corrigir o nosso comportamento. E não só para a gestão passada, para a gestão presente e para a gestão futura. Para a gestão futura, né? Porque principalmente assim, numa associação em que os cargos não são eternos, se deve trabalhar sempre com essa visão de futuro, que eu posso ir, mas a associação vai ficar e vai ficar mostrando o trabalho que é proveniente de gerações inteiras que chegaram e que prestaram serviço, né? Nesse ponto, eu acho o compliance muito importante, na medida em que ele democratiza as relações, né? Agora, não sei se você abordou o caso da Lava Jato no seu livro. Você chegou a abordar? Eu não cheguei a abordar porque eu não fiz o estudo de caso específico. Eu vou analisar esses casos mais no meu doutorado agora, com outro olhar, com um olhar mais focado para a leniência. Porque esse especificamente eu analisei o interesse social, que é justamente essa questão do propósito das companhias, né? Que existe um debate, principalmente em direito empresarial, mas que é um debate real das nossas vidas, que é
qual é o meu propósito enquanto administrador ou um diretor de empresa? Eu devo maximizar o lucro dos meus acionistas. Eu posso, eventualmente, minimizar esse lucro, mas também atender a uma demanda social, tendo em vista que as empresas elas prestam todos os serviços, utilidades. Eu sou dependente hoje de quase 100% de empresas, se você olhar no dia a dia, né? Sua telefone, que a gente atende, energia, tudo isso são empresas. Metrô, aeronaves, são empresas que elas têm um impacto no nosso dia a dia. Rodovias, inclusive nós na AGU trabalhamos com o outro lado, que é viabilizando essas políticas públicas, e também na AGU foi quando eu tive a oportunidade de me deparar com essas empresas em uma situação ruim, de ineficiência do serviço, de muitas infrações, grupos econômicos ricos que ao mesmo tempo não conseguiram prestar o melhor serviço para o cidadão. Isso também quer dizer que deve ter alguma falha de integridade ou de compliance nessas estruturas, porque a gente não tem essa cultura que eu estou conversando aqui de liderança. Por isso foi necessário se plantar e se discutir sobre compliance, né? Por isso que eu falo muito que tem certos assuntos que viram assunto da moda, mas não é simplesmente pelo fato de alguém ter resolvido estudar e estar difundindo o seu conhecimento. Algumas coisas viram assunto da moda pela própria necessidade para nos evoluir como cidadão e como sociedade. Com certeza. Então eu acredito que o compliance veio justamente para isso, para nos dar um novo foco de visão em relação ao mundo como um todo, né? E a forma que nós devemos nos portar como cidadãos, como gerentes, como gestores, né? E como consumidores também. É verdade. E eu vejo com muita alegria o fato de você ser uma diretora aqui de uma associação que vai ter o contato com essa unidade e que você tem essa visão a respeito do compliance. Isso é muito rico para o desenvolvimento da própria ANAF, do sistema de governança da ANAF e da própria integridade da associação, do qual eu sou também parte. Então é bem importante. Eu espero que toda a diretoria pense assim. Sim, com certeza. Como você, que eu tenho certeza que isso vai ajudar a instituição a evoluir. Nós, inclusive, tivemos treinamento aqui na sede. Todos os diretores participaram do treinamento e a gente vem tentando implantar, né? Eu acho que qualquer novidade, em tese, não deixa de ser uma novidade, precisa de muita sabedoria para que a gente consiga implementar de uma forma que não choque, não agrida as pessoas, né? Até porque é novo, né? Porque todo novo assusta um pouco, né? Mesmo por mais bem intencionado que sejamos e por mais que se busque, né, e se demonstre estar buscando uma trajetória mais íntegra, né? Junto à associação, até por uma resposta que a gente tem que dar aos associados. É verdade. Né? É muito importante que os associados saibam que estamos aqui pensando no bem-estar deles. Quando nós programamos fazer o Dia da ANAF, que é o nosso aniversário também, mas também é o Dia Nacional da Advocacia Pública, o nosso objetivo foi justamente esse: trazer os nossos associados para dentro da ANAF, para eles perceberem o quão importante eles são. Nós só existimos como associação porque os associados existem. Né? Então, essa visão, que eu acho que é um pouco também uma visão trazida pelo próprio compliance. É o valor, né? É o valor. É o valor. Né? O valor. Essa visão é que faz com que a gente consiga estar hoje comemorando. É verdade. Porque é muito importante que a gente possa comemorar uma trajetória, uma preocupação que se tem, né? Principalmente a gente está vivendo momentos difíceis em relação à advocacia pública. Existe uma tentativa de desvalorização da carreira, até por desconhecimento. E nesse ponto, o compliance é importante para que a sociedade perceba o trabalho que o advogado público faz. Com certeza. A importância que ele tem no dia a dia. Muitas vezes você não sabe
que naquele procedimento que você está recebendo, naquele benefício que você está recebendo, tem um advogado público preocupado, como você acabou de falar, em relação às rodovias. A gente entrevistou um colega que tem vários livros específicos, ele trabalha muito tempo no DENIT, então ele tem vários livros específicos sobre o assunto, né? Então, quando você está passando por uma rodovia, você nem sabe que tem um advogado público que estudou e que implementou alguma coisa em relação a isso e muitos outros lugares, né? Realmente, de fato, é uma instituição que é essencial, não só a justiça hoje, mas eu não tenho tanto tempo de carreira, mas sou do concurso de 2014, mas eu vejo a importância que tem essa instituição, porque ela é essencial para a democracia, não é só para a justiça. Porque a partir do momento que ela viabiliza, seja numa consultoria, seja também na defesa desses processos e no assessoramento dos líderes que vão decidir essa política pública, esse é um órgão essencial para a função democrática, para o funcionamento do Estado de Direito. E vocês, a associação, estão aqui nesse anteparo, né, da carreira, porque sem uma carreira forte a gente não consegue exercer esse munus público também, né? Então é bem interessante. Claro, com certeza, né? Olha, Natália, é uma grande alegria você ter vindo à nossa casa, né, que é nossa, falar sobre compliance, mostrar a importância que é esse estudo. Eu só posso agradecer, porque todas as pessoas que trazem ensinamentos para a gente, sempre o sentimento é de gratidão. O meu também. Estamos sempre prontos para aprender, né, e para tentar, de alguma forma, passar esses ensinamentos no dia a dia, tanto na associação como na vida como um todo. Pois é, eu me sinto muito honrada e agradecida de estar aqui para comemorar o lançamento desse livro, que foi o resultado de 4 anos de pesquisa. E eu espero também, estou aqui para tirar as dúvidas e o apoio que a Ana quando precisar. o livro sair, sim, e se a gente tiver condições de fazer um lançamento aqui, tá ótimo, dependendo do desenrolar da pandemia. É verdade, a ótimo. casa é nossa. Muito obrigada. O convite já está feito. Porque agora o livro está realmente só disponível para acesso de compras online, no link que vai ser disponibilizado por aqui. Mas espero que em breve, se a pandemia permitir, eu consiga fazer um lançamento também físico, com as unidades físicas do livro também. Então, muito obrigada. Muito obrigada.